Sejam bem-vindos à rubrica Tendências. Estamos no Hotel Grão Vasco, no coração da cidade de Viseu, e para disseminarmos a importância do marketing molecular e humano, temos o contributo do autor reconhecido no âmbito do marketing tradicional até ao digital. Dr. Carlos Oliveira, seja bem-vindo à rubrica Tendências e a este icónico Hotel Grão Vasco, na cidade de Viseu. Muito obrigado, doutora Cila. Aliás, tenho acompanhado algumas das suas rubricas anteriores e felicito-a por isso, pelo interesse nos temas e pelo facto de se centrar na região centro, que eu acho muito importante que nós não discutamos só as coisas a nível nacional, mas que, em particular, os casos especiais, enfim, de um país tão variado como nós somos. É um prazer estar aqui. E, portanto, também pelo facto de ter raízes ancestrais familiares e, portanto, muito obrigado pelo convite. Dr. Carlos Oliveira, estamos numa era em que constatamos uma exponencial aceleração do ponto de vista da informação e da comunicação, com impactos significativos na gestão do marketing. O Dr. Carlos, enquanto escritor e especialista nesta área, qual é a visão do marketing tradicional até ao digital? Bem, o marketing tradicional baseava-se fundamentalmente em métodos analíticos, mas métodos não digitais, portanto, que ao longo do tempo a tecnologia veio permitir evoluir e modificar completamente. Na minha opinião, o digital o que veio trazer, embora eu gosto muito de quando se fala em marketing, ver uma perspectiva estratégica global em que o digital é uma componente, os meios e os métodos e instrumentos são componentes, mas não podemos perder, não é, a grande visão que é o global. Mas o digital veio de facto trazer um conjunto de técnicas que eram impossíveis de pôr em prática anteriormente. Técnicas que vão conduzir a uma capacidade de análise, uma capacidade analítica extremamente mais profunda, a uma rapidez de processamento, que vão permitir libertar o profissional de marketing, na minha perspectiva, para as tarefas a que ele tem que se dedicar cada vez mais no futuro. Portanto, que tem a ver com o aspecto da inovação, da criatividade, da empatia, do sentir o outro humano, portanto, haver uma relação humanizada entre o marketing e o cliente, numa perspectiva que cada vez mais disponibilizar soluções que sejam personalizáveis e adaptadas àquilo que cada cliente quer no momento em que ele quer. Portanto, eu acho que basicamente é esta a grande transformação. Eu não vejo o marketing, repetindo, talvez o marketing digital como uma disciplina separada do marketing, que eu não sei se é de chamar analógico ou tradicional, porque o marketing tem evoluído ao longo do tempo e, portanto, vem integrando tecnologias diversificadas que o vêm enriquecendo cada vez mais e possibilitando que tenha cada vez um papel mais importante na gestão empresarial. E com essa sua visão e a materialização deste seu novo livro do marketing molecular a humano, qual foi a visão e a estratégia com esta implementação? Bem, eu vejo a evolução, este meu último livro, basicamente também um pouco anterior, mas este Human Tech Marketing em especial, cobre, digamos, com um horizonte temporal da década 20-30. Portanto, algumas das coisas aqui citadas já acontecem neste momento, outras estão em vias de desenvolvimento e outras, presumivelmente, até aos anos 30 irão acontecer. E tudo isto vai no mesmo sentido, na minha perspectiva. É no desenvolvimento da tecnologia, no que diz respeito à ligação ao marketing e à gestão, cada vez mais centralizada no ser humano, e para o marketing eu não vejo uma outra qualquer justificação que não seja a utilização de uma tecnologia que se preocupe com as pessoas e com os clientes. Aliás, eu gosto de utilizar o termo pessoa exatamente porque eu acho que nós, seres humanos, não somos consumidores. Consumimos, produzimos. Enfim, a teoria económica faz acaba por criar modelos para ajudar a perceber o comportamento humano, mas na realidade nós somos uma pessoa única, não é? Somos um ser humano com necessidades, com características, com atitudes e com comportamentos. E cabe ao marketing, na minha perspectiva, tentar perceber cada vez mais esta globalidade que é o ser humano, porque só assim é que vai conseguir disponibilizar propostas de valor que se adequem àquilo que as pessoas necessitam em cada momento. E por isso eu também lhe chamo molecular, porque molecular na perspectiva mais ínfima, isto é, a polarização total no ser humano, no indivíduo, na capacidade que o marketing vai tendo de disponibilizar essa oferta individualizada para cada pessoa. E por isso eu chamo-lhe, digamos, que molecular e humano. E o Dr. Carlos Oliveira referiu a terminologia marketing polarizado, que por um lado
pode ser um novo mindset da estratégia empresarial e, por outro lado, desafio também a explicar esta terminologia aos nossos ouvintes e seguidores. Pois, eu chamo-lhe marketing, o título do livro não é esse, chamo-lhe marketing, mas falei marketing polarizado, de facto, no ser humano, porque me parece que é a única forma do marketing e das empresas e organizações serem bem-sucedidas no futuro. O marketing atravessou durante décadas uma fase em que basicamente era uma forma, isto talvez uma crítica discutível, mas era uma forma de tentar vender certos produtos que eram fabricados, e daí os tradicionais 4Ps, não é? Qual é o melhor produto, o melhor preço, a melhor forma de distribuição, a melhor forma de comunicação, mas na minha perspectiva, eu já discuti isto com o professor Kotler, inclusivamente, que foi o que divulgou mais este conceito, estes 4Ps pressupõem uma ótica ainda um bocadinho da produção. Isto é, embora estude o mercado, estou a criar uma oferta e depois vou tentar vendê-la. Este novo marketing, que eu chamo polarizado, molecular no ser humano, tem a ver com o facto de inverter completamente a situação. Isto é, estudar o mercado, ter a capacidade de conhecer as necessidades, eu diria, no limite de cada cliente e depois, molecularmente, disponibilizar-lhe uma oferta totalmente personalizada, eu diria, quase, e daqui a algum tempo, antes, inclusivamente, que a pessoa provavelmente pense que vai necessitar. Porque se eu conseguir, a nível da empresa, acompanhar o ciclo de relação, a jornada, chamada jornada do cliente, eu consigo, por vezes, até antecipar a satisfação de determinadas necessidades que a pessoa pode não estar a pensar no momento, mas que certamente, se achar que isso é relevante para ela, vai criar um elo de ligação, um elo de fidelização que não era possível no marketing anterior. Dr. Carlos Oliveira referiu o grande pai do marketing, que é o Philip Kotler, em que disseminou a política dos 4Ps, mas agora, numa era de personalização e de aproximação e de humanização, já temos os 7Ps. Qual é a sua visão e oportunidades desta nova política? Bem, eu tenho uma visão talvez ainda um bocadinho crítica em relação, se calhar é uma forma semântica diferente, mas de ver a mesma realidade. Eu já tive a oportunidade de transmitir isto ao professor Kotler, do qual eu acho que para um profissional de marketing, o professor Kotler é um pouco como um católico, como o Papa para um católico, não é? Eu pelo menos ainda tenho uma reverência muito grande e aliás estou satisfeitíssimo porque ele fez uma crítica, inclusive ao meu livro, que eu apreciei. Mas isto não é desta coisa, não é disso que eu queria falar. E porquê é que eu digo que sou um bocadinho crítico? Porque na minha ótica, os 4Ps ainda estão muito construídos, ou os 7 também, mas muito construídos numa ótica da empresa para fora. Eu proponho adotar, já fiz isso no meu último livro, uma terminologia que não é minha, mas proponho adotar uma terminologia nova, em que substitui o 4Ps por 4Es. Pronto, isto cada um às vezes arranja mais uma coisa para tentar vender a sua ideia, mas na realidade eu acho que é um bocadinho diferente. Os 4Es pressupõem a experimentação como base. E reparem, como é que eu construo uma proposta de valor que conduza a uma experimentação positiva na utilização dos anteriores 4Ps? Isto é, o produto passa a ser já a utilização, o fruir desse produto ou do serviço, portanto, a experiência, não é? O preço passa a ser qualquer coisa de dinâmica que não é pré-fixada à partida, como era nos 4Ps, não é? Aliás, hoje em dia, por exemplo, a Amazon, o Booking.com, já tem os chamados preços dinâmicos, isto é, consoante o track record que têm dos clientes e o mercado, a oferta e da procura, eles vão ajustando o preço, às vezes até ao longo do dia. Se calhar as pessoas não têm ideia, mas a Amazon modifica mais de 20 vezes por dia os preços. Portanto, porquê? Adaptando, se já conhece o cliente ao historial, e se a pessoa é sensível ou não, porque há modelos que conseguem medir a propensão da pessoa a comprar ou não comprar, em função do anterior, da relação anterior. Portanto, uma noção de preço que já não é dos 4Ps, é a noção de um preço dinâmico, não é? A de comunicação, a distribuição totalmente omnicanal, portanto já não é escolher qual é o melhor canal de distribuição, é todos, é aquele que o cliente quiser no momento em que quiser. E portanto reparem que é o conceber a proposta de valor na ótica já baseada no cliente. E o canal de comunicação também é omnicanal, em que cada vez mais se dá valor a quem consiga ser os apóstolos da marca, quem consiga, digamos que, defender a marca muito mais do que a publicidade tradicional. Portanto, já não é o tal utilizar os canais de comunicação tradicionais, é também utilizar esses, mas basear fundamentalmente a comunicação naquilo que são as comunidades,
naquilo que são alguns influenciadores, aqueles que vão defender a nossa marca a custo virtualmente zero, ou pelo menos baixo, mas que têm uma credibilidade junto das suas comunidades, muitas vezes superior à própria marca, porque a marca tem tendência para dizer bem sempre de si própria. Portanto, nós hoje em dia, quando fazemos uma compra, vamos ao Booking.com, vamos ao TripAdvisor e por vezes até damos crédito a pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, mas que acabam por ter um papel fundamental nas nossas escolhas. Daí eu achar que estamos numa transição de um modelo dos 4 e dos 7 Ps para um modelo da experimentação, da construção da proposta de valor com base na experiência. A inteligência artificial, Dr. Carlos, passou a ser um chavão da nossa atualidade, mas não só. A componente do 5G, do 6G, as indústrias 4.0 e até mesmo as 5.0 são uma realidade e um desafio diário. Na sua perspectiva, esta será transformação global ao nível das empresas? Necessariamente as empresas, nós estamos num mercado global, passamos a vida a dizer isto, mas muitas vezes, infelizmente, temos empresas que não têm competitividade no mercado global. Ok, poder-se-á dizer, ok, mas há muitas pequenas empresas, médias empresas que subsistem com mercados locais e vão continuar, se calhar, a haver. Agora, numa perspectiva de globalização, eu acho que nós temos que ter mais ambição. As empresas em Portugal têm que ter mais ambição, querer ir mais longe. Não é, como eu costumo dizer, ter uma empresa para pagar o salário mínimo e ficar todo satisfeito porque paga as contas ao fim do mês. É ter uma ambição maior. E para ter essa ambição maior, temos que ser globais. Nós temos internet, temos redes sociais, temos comércio eletrónico, mas temos que ser capazes de ser competitivos nesses mercados. E para ser competitivos num mercado que é dominado hoje em dia por tecnologias de ponta, nós temos que, nas empresas, temos que utilizar essas tecnologias de ponta. E essas tecnologias de ponta passam por exemplo, a transformação que a indústria da 4ª e da 5ª Revolução Industrial, aliás, vão um bocadinho no caminho da minha perspectiva do Human Tech Marketing. Porquê? Porque a 5ª Revolução Industrial já pressupõe uma centralidade no ser humano, isto é, a digitalização total das organizações e das empresas, mas com uma centralidade no ser humano, isto é, preocupação não só com os acionistas e com os sócios, mas com os clientes, com todos os stakeholders do negócio. E isto parece que é meramente, como digo, palavras bonitas, mas na realidade aplicar isto à organização, a uma organização, tem implicações completamente diferentes do que uma organização tradicional. Portanto, eu acredito que a 4ª Revolução Industrial, a 5ª Revolução Industrial, que já começou um bocadinho na China, nos Estados Unidos, enfim, na Suécia, na Alemanha, pelo menos que eu tenha conhecimento, e também a velocidade das comunicações vão permitir, de facto, a maior rapidez de resposta, vão permitir a maior personalização, vão permitir que o marketing, na realidade, consiga cumprir o seu objetivo desde que ele existe, que é olhar para as necessidades, antecipar essas necessidades e disponibilizar a oferta que se adequa à pessoa no momento em que ela quer. Essa perspectiva obriga a um redesign por completo dos processos, dos procedimentos e com a envolvência das pessoas. Parece-lhe que estamos preparados, do ponto de vista de competências, para dar esse salto tão disruptivo? Eu acho que realmente estamos a falar numa disrupção quase total, embora isto não se trata também de um dia para o outro mudar tudo de maneira boa. Eu penso é que temos que ter o mindset, as empresas têm que ter o mindset, onde é que querem chegar, qual é o objetivo, qual é a estratégia para lá chegar. E a estratégia para lá chegar pode passar por várias fases, não é de um momento para o outro disruptar tudo, não é? E pôr eventualmente em causa até aquilo que se faz. É analisar quais são os processos, quais são as etapas, e cada empresa será diferente da outra, quer em termos de meios técnicos, meios humanos, meios financeiros, quais são, mas é preciso equacionar isto, ter a capacidade de equacionar quais são as etapas para chegar mais longe ao objetivo, e o objetivo, quanto a mim, deve ser aquele que eu referi, e depois, a partir daí, encontrar as soluções mais adequadas, mais caras, mais baratas, investir, contratar meios técnicos, ou contratar consultores, ou, inclusivamente, utilizar soluções de software as a service, em que não é preciso comprar a aplicação, mas que se pode alugar. Portanto, há toda uma panóplia hoje em dia de soluções que nos permite, eu não gosto de por vezes ouvir a crítica que se diz, mas isso não é para Portugal, isto não é para as pequenas e médias empresas. Não, as pequenas e médias empresas que quiserem sobreviver no futuro, não é? E quiserem alavancar Portugal para um nível que nós ainda não estamos, a nível internacional, têm que passar por estas fases. E eu, na minha perspectiva, estou convencido que se não ultrapassarem estas fases, nunca, daqui a 10, 20 anos, vamos estar, relativamente aos outros países europeus, no mesmo lugar, ou pior do que ainda estamos hoje em dia. Dr. Carlos Oliveira, a título conclusivo,
com o alinhamento do paradigma tecnológico, desta aceleração da informação e da comunicação, qual é a sua visão para as tendências do futuro e também com a materialização deste seu novo livro, O Marketing Molecular e Humano? Bem, o que eu pretendo com o meu livro, digamos que são dois aspectos. Por um lado, há um aspecto, vamos lá ver, de investigação, de algum caráter científico, e depois há, se calhar, um caráter apostólico também, que é o tentar, digamos, que as pessoas tomem consciência, em particular os profissionais de marketing, que é necessário, de facto, ser obsessivo com os clientes e com as pessoas. Esta frase simples tem implicações enormes a nível da organização, a nível das práticas, a nível da gestão. E porque eu estou convencido que se não for isto posto em prática, como disse há pouco, nós não conseguimos atingir os objetivos a prazo, porque existirão sempre concorrentes que têm isto em mente e vão conseguir. E, portanto, os clientes são cada vez mais exigentes, como nós sabemos, as pessoas são cada vez mais informadas, a tecnologia vai criar um grau de impaciência global. Nós não podemos esperar muitos segundos, que já estamos impacientes, muitas vezes com o download de uma coisa qualquer, ou que uma empresa demore X dias a entregar o produto ou o serviço. Portanto, há um novo comportamento dos consumidores, há um novo comportamento das pessoas, no seu sentido holístico, que exige uma nova forma de gestão de marketing. E, portanto, não sei se estou a fugir à sua questão, mas eu penso que o digital, como disse, veio criar técnicas que ajudam a concretizar isto. Porque isto só é possível com a montante do profissional, com todo o manancial de gestão de dados e de análise e de propensão, de cálculo de propensões, quer ao consumo, quer ao abandono, quer à fidelização, que vão permitir estratégias estratégias individualizadas que permitam, de facto, disponibilizar a cada cliente aquilo que ele necessita. Eu parece que estou sempre a falar da mesma coisa, mas, na realidade, a tecnologia vai permitir e o digital vai permitir isto. E eu chamo-lhe até uma época também do marketing pós-digital, porque eu penso que daqui a meia dúzia de anos, não sei se são 2, 3, 5 ou 10, mas provavelmente não são certamente 10, em que o digital já nem se fala. Isto é, o digital está de tal modo incorporado nas estratégias globais das organizações que são mais uma forma de atuar no mercado, são uma forma de disponibilizar as ofertas, são uma forma de raciocínio e de olhar para o mercado. Provavelmente hoje em dia já não falamos muito em marketing relacional, porque todo o marketing é relacional, tem que ser. Mas aqui há anos atrás falava-se de marketing relacional, parece que era uma coisa contra o marketing existente anterior. Não, nós temos que ver isto numa perspectiva evolutiva. E o digital vem ajudar um salto em frente, de facto, no desenvolvimento do marketing. Dr. Carlos Oliveira, foi um gosto tê-lo aqui connosco na rubrica Tendências e aqui neste icónico Hotel Grão Vasco em Viseu e desejo-lhe muito sucesso para a disseminação destas suas competências tão pertinentes e deste seu novo livro. Um bem-aja e volte sempre. Muito obrigado, o prazer foi meu. Eu desejo também o sucesso para esta rúbrica, enfim, e para todos os desenvolvimentos profissionais que venha a ter. Muito obrigado. Muito obrigada. E concluímos assim com mais um tema da atualidade em torno do marketing molecular e humano, com uma visão evolutiva do marketing tradicional ao digital. Um bem-aja a todos por acompanharem a rubrica Tendências, esta edição no icónico Hotel Grão Vasco, no coração da cidade de Viseu, com o apoio do Turismo Centro de Portugal e da Aresp. Um bem-aja a todos e fiquem bem.